Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Três amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado de uma cidade. O quadriculado representa a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que nos pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. André deseja deslocar-se da sua casa até a casa de Bernardo, sem passar pela casa de Carlos, seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamentos para a direita ou para cima, segundo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas é. Bem, inicialmente nós vamos pensar quantas seriam as possibilidades de deslocamento de André até a casa de Bernardo se nós não levássemos em conta essa restrição imposta na questão. Ou seja, caso André saísse da sua residência, seguisse, obviamente, as condições do exercício relacionadas às setas e chegasse até a casa de Bernardo. Mas nós não vamos nos preocupar com essa questão da passagem pela casa do Carlos ou não passando por ela. Se nós formos pensar dessa forma, nós teremos o seguinte. Vejam só, vamos contar aqui um dos possíveis percursos. André sai e vai para a direita até um ponto. Para nesse ponto, nós vamos chamar esse ponto de ponto D. E aí ele sobe até chegar na casa do Bernardo. Veja que da casa do André até o ponto D, nós temos 1, 2, 3, 4. E do ponto D até a casa de Bernardo, 5, 6, 7. Então nós temos aqui 7 quadriculados. Nós vamos então considerar aqui a permutação de 7 elementos. Mas existe um porém nessa história toda. Nós temos do A até o ponto D, como já contamos, 1, 2, 3, 4 caminhos que, como estão alinhados, serão considerados como se repetissem. Então vamos dividir pela permuta de 4. E do ponto D até a casa de Bernardo, nós temos 1, 2, 3, ou seja, 3 quadriculados que, como estão alinhados, também vão ser considerados como se houvesse repetição de elementos. Então vamos multiplicar aqui pela permuta de 3 elementos. O que nós estamos fazendo é utilizar a permutação com repetições, que funciona assim. Nós temos a permuta de n elementos, em que existe a repetição de um certo número alfa de elementos dentro de n, beta, teta, etc. E vai ser representado por n fatorial, dividido por alfa fatorial vezes beta fatorial vezes teta fatorial vezes e assim sucessivamente. Nesse contexto, então, só também para lembrar mais um pouquinho, Pn vai ser a permuta de n elementos e dado por n fatorial. Permuta é a troca de posições. Nesse contexto, então, nós consideramos todas as possibilidades. Vejam que eu apontei apenas uma delas. A outra poderia ser justamente aquela em que há a passagem pela casa do Carlos. Então, nós vamos até destacar aqui com outra cor. Vejam só, ele sai, o André sai, faz um caminho, para num pontinho aqui, nós podemos chamar de ponto E, e passa pela casa de Carlos, continua, podemos chamar o outro pontinho aqui de F, dobra à direita e continua até chegar à residência do Bernardo. Porém, vejam que o exercício impõe uma restrição. Nós não podemos ter esse acontecimento. Logo, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos descontar as possibilidades em que isso acontece. Ou seja, que o André passa pela casa de Carlos e depois vai até a casa do Bernardo. Então, nós vamos fazer menos. Vamos colocar entre parênteses aqui, porque nós temos circunstâncias que vão acontecer na consideração desse percurso.
Vejam só, da casa do André até a casa do Carlos, nós temos 1, 2, 3, 4 possíveis quadradinhos aqui que contamos, que são as quadras. Então, nós vamos também considerar a permuta, só que de 4 elementos. Mas, de igual modo, se formos ver da casa do André até o ponto E, nós temos 2 quadras que serão consideradas repetições. Então, nós vamos descontar essas repetições dividido pela permuta de 2, vezes, e do ponto E até o ponto C, mais 2 quadras, mais 2 unidades, também a permuta de 2 elementos. E vezes, nós temos ainda, saindo da residência do Carlos, indo até a casa de Bernardo, 1, 2, 3 quadras a serem consideradas, ou seja, é a permuta de 3. Novamente, nós temos aqui as repetições a serem desconsideradas. Do ponto C até o ponto F, apenas para manter o padrão, tem a permuta de um elemento que não fará diferença aqui. E do ponto F até o ponto B, nós temos 2 quadras, aí sim, a permuta de 2 elementos. Essa divisão aqui é que, lembrando que estamos levando em conta que, se nós fôssemos considerar essa troca de posições, aqui a quadra 1, ou a quadra 2, a quadra 2 ou a quadra 1 são indistinguíveis. É como se ocorressem repetições de elementos. E uma vez que nós já, entre aspas, montamos a expressão, agora é só resolvê-la. Nós temos aqui, na primeira parcela, P7, ou a permuta de 7 elementos, que vai ser 7 fatorial. Veja que estamos seguindo essa condição aqui. Dividido por P4, ou a permuta de 4 elementos, que vai ser 4 fatorial. E vezes a permuta de 3 elementos, ou 3 fatorial. Menos P4, a permuta de 4, ou 4 fatorial. P2, 2 fatorial, vezes P2, 2 fatorial. E vezes P3, que é 3 fatorial. Sobre P1, que é 1 fatorial, não se modifica. Os valores não sofrerão ou receberão interferência ou modificação por 1 fatorial. E P2 é 2 fatorial. Em termos de simplificação, agora nós faremos o seguinte. Nós vamos analisar os numeradores de cada uma dessas expressões e nós vamos, entre aspas, abrir os maiores valores até chegarmos nos segundos valores, que são os maiores, ou os valores do meio aqui, em cada uma dessas frações que nós estamos vendo. Abrir significa, por exemplo, vamos observar aqui o 7 fatorial. Se nós fôssemos abrir o 7 fatorial até chegarmos na possibilidade de fazer os seus cálculos até onde nós queremos, nós escreveríamos 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E aí nós faríamos o produto. Nós determinaríamos o produto desses elementos. Mas nós temos também a condição de não precisar abrir esses números até o finalzinho, até chegarmos no 1. Nós podemos abrir até onde nos interessa, e nos interessa em cada uma dessas 3 frações que o maior valor seja aberto até o segundo maior. Por exemplo, o 7 fatorial, nós vamos fazer 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E vamos parar aí. Dividido por 4 fatorial. E vezes... Por que fizemos isso? Porque podemos simplificar 4 fatorial com 4 fatorial. Porém, 3 fatorial, nós não teremos como simplificar com outro fatorial, então nós já podemos expandi-lo, fazendo 3 vezes 2 vezes 1. Menos 4 fatorial, de igual modo, vamos abrir até 2 fatorial, fazendo 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 vezes 1, estamos expandindo o primeiro 2 fatorial, e vezes o segundo 2 fatorial que nós vamos preservar, visando a simplificação com o numerador. Vezes 3 fatorial, faremos 3 vezes 2 fatorial sobre 1 fatorial é 1 mesmo, e vezes 2 fatorial, em que podemos, novamente, simplificar. Agora, vamos verificar quais são as outras possíveis simplificações. Observe que nós temos aqui no denominador 3 vezes 2, que é 6. Vamos escrever isto? No numerador nós temos 7 vezes 6 vezes 5.
sobre, repetindo, 3 vezes 2 é 6, menos 4 vezes 3 é 12, sobre o número 2 e vezes o número 3, que é o único elemento que resta aqui. Podemos pôr 3 sobre 1, apenas para completar aqui o entendimento das simplificações. Na sequência 6 com 6 é simplificável. Nós vamos fazer 7 vezes 5, que é 35, menos, nós temos 12 dividido por 2, que vai ser 6, vezes 3. Então, 35 menos 3 vezes 6 é 18. E quando fazemos 35 menos 18, encontramos o 17. E aí, se nós realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, galera? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e cálculos, nós chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!